Meus queridos que estão me assistindo agora, me dá até um aperto no peito começar essa conversa. O médico me disse na semana passada que meu tempo tá mais curto que vestido de vedete. Câncer de pâncreas, estágio 4. Não vou ver o verão que vem, disse ele com aquela cara que médico faz quando não tem mais jeito. Mas antes de partir desse mundo, precisava contar minha história. História de dor, de vergonha, mas também de superação. Uma menina que foi abusada pelo próprio avô, que quase perdeu a vontade de viver, mas que deu a volta por cima. Se tô contando isso agora, é porque sei que tem muita gente passando pelo mesmo inferno que passei, sofrendo calada, achando que não tem saída. Tem, minha gente. Tem sim. Por isso, antes de continuar, peço a todos comentarem algo para me trazer forças nesse momento difícil da minha humilde vida e curtir esse vídeo. Amo todos vocês. Me chamo Maria de Lourdes Cavalcante, tenho 75 anos, e aqui em Goianinha, no interior do Rio Grande do Norte, todo mundo me conhece como Dona Lurdinha da farmácia. Não que eu seja farmacêutica, não tive estudo para isso. Fui balconista a vida toda, aprendi na prática a aconselhar remédio para dor de cabeça, chá para estômago ruim, pomada para machucado. Ironia do destino que agora nem todos os remédios do mundo podem me salvar. Nasci numa casa simples no sítio Barro Vermelho, a uns 7 quilômetros da cidade. Casa de taipa, chão de terra batida, telhado que deixava ver as estrelas nas noites sem nuvem. Morava eu, minha mãe Severina, minha avó Antônia, que mal saía da cama por causa das pernas inchadas que não sustentavam mais o corpo, e meu avô Geraldo, que era o homem da casa desde que meu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. A verdade é que meu pai nem chegou a me conhecer. Sumiu no mundo quando soube que minha mãe estava grávida. Ela tinha 15 anos, ele 20 e poucos, e responsabilidade não era o forte dele. Minha mãe voltou para a casa dos pais dela, de cabeça baixa, levando no ventre a vergonha que naquela época era ter filho sem marido. Meu avô Geraldo nunca deixou ela esquecer esse pecado. Era um homem alto, encorpado, de sobrancelhas grossas que se juntavam quando ele ficava bravo, o que acontecia praticamente todo dia. Trabalhava na usina de cana-de-açúcar, cortando cana de sol a sol. Chegava em casa com cheiro de suor azedo, cana queimada e cachaça barata. Foi você que quis dar pro primeiro que apareceu. Agora aguenta. Ele dizia para minha mãe quase toda noite, especialmente depois que a garrafa já ia pela metade. Trouxe essa bastarda pro mundo. Agora é sua cruz. Cresci ouvindo isso. Cresci sabendo que era um fardo, um erro, uma cruz. Minha mãe nunca respondeu ele. Trabalhava de lavadeira nas casas dos fazendeiros. Saía quando o sol ainda nem tinha aparecido e voltava com as mãos vermelhas e os ombros caídos de cansaço. Falava pouco, sorria menos ainda. A vida tinha tirado dela qualquer vontade de reagir. Já minha avó, Antônia, era mais carinhosa, quando meu avô não estava por perto. Me contava histórias, me ensinava cantigas, fazia cafuné na minha cabeça até eu dormir. Mas logo que ouvia os passos dele se aproximando, me mandava para o quarto, baixava na cabeça e ficava quieta. Homem da casa tem que ser respeitado, ela dizia, como se repetisse uma reza que alguém tinha ensinado. Foi ela que me alfabetizou, escondido do meu avô. Menina não precisa de escola, ele berrava quando minha mãe falava em me matricular. Vai aprender besteira, ficar prenha igual a mãe. Então minha avó me ensinava as letras e os números usando gravetos no chão de terra do quintal, apagando tudo quando ele chegava. Éramos pobres de dar dó. Nossa casa tinha 2 cômodos só. A sala, que também era cozinha, com um fogão de lenha num canto, uma mesa torta no meio e um quarto onde dormíamos todos juntos. Eu e minha mãe numa esteira no chão, meus avós numa cama de varas que rangia de tão velha. O banheiro era uma casinha de palha no fundo do quintal, com um buraco no chão que fedia no verão e transbordava na época das chuvas. Comíamos o que dava, feijão com farinha na maioria dos dias, às vezes um peixe quando algum vizinho pescava demais e repartia, banana verde cozida para enganar a fome.
carne só em ocasião muito especial ou quando meu avô gastava o dinheiro da semana toda numa farra e trazia, na culpa do dia seguinte, um pedaço de charque para agradar as mulheres. A vida era dura, mas dentro do possível, seguíamos em frente. Minha mãe trabalhava cada vez mais, pegando faxina, lavagem de roupa, o que aparecesse. Eu ajudava como podia, desde pequena aprendendo a lavar, passar, cozinhar. Minha avó piorava a cada inverno, as pernas inchando mais, a respiração ficando mais difícil, até que quase não saía mais da cama. E meu avô, ele sempre foi um homem difícil, gritão, de mão pesada. Batia na minha mãe por qualquer coisa, comida sem sal, roupa mal passada, um olhar que ele interpretava como desafio. Eu cresci tendo medo dele, me escondendo quando ouvia seus passos, tremendo quando sua voz se alterava. Mas tudo piorou quando fiz 12 anos e meu corpo começou a mudar. De repente, o olhar dele para mim ficou diferente. Não era mais só raiva ou impaciência. Era algo que não sei bem explicar, algo que me fazia sentir suja só de receber. Ele começou a fazer comentários quando passava por mim. Tá virando uma mulherzinha, hein? Ou, quem diria que ia ficar assim encorpada? Minha avó percebeu. Um dia, ela me chamou perto da cama dela, pegou minha mão com aqueles dedos nodosos e inchados e falou baixinho. Não fica sozinha com seu avô, minha neta. Se ele chegar e sua mãe não estiver em casa, vai para casa da comadre Zefa. Inventa qualquer desculpa, mas não fica aqui. Não entendi direito na época. Ou talvez não quisesse entender. Mas comecei a ficar mais atenta, a evitar ficar em casa quando minha mãe não estava. Ia para a escola mesmo sem material. Ficava por lá ajudando a professora a limpar a sala só para não voltar cedo. Nos fins de semana, me oferecia para ajudar as vizinhas com criança pequena, com quintal para varrer, com qualquer coisa que me mantivesse longe de casa. Mas num sábado de outubro, lembro até hoje que era dia de Nossa Senhora Aparecida, não tinha como fugir. Chovia tanto que as ruas tinham virado rios de lama vermelha. Minha mãe tinha ido levar roupa limpa numa fazenda a 3 léguas de casa e só voltaria no domingo. E minha avó estava pior que nunca, com uma febre alta que a deixava entre consciente e delirante. Eu cuidava dela como podia. Colocava pano molhado na testa, dava água na boca ressequida, rezava baixinho todas as orações que conhecia. Foi quando ouvi a porta da frente bater. Era meu avô, chegando mais cedo do que o costume da usina, todo molhado de chuva e já fedendo a cachaça. "Cadê a comida?" ele gritou da sala. "Vou fazer agora, vô", respondi, saindo do quarto. "Tava cuidando da avó, a febre dela não baixa." Ele me olhou de um jeito que me fez congelar no lugar. "Tua avó já tá com o pé na cova mesmo. Tô com fome e com frio. Preciso comer e me esquentar." A forma como ele disse aquilo, o jeito que os olhos dele percorreram meu corpo, me fez sentir um calafrio que não tinha nada a ver com a chuva lá fora. Comecei a tremer, querendo fugir dali. Mas para onde? O temporal castigava o telhado, a lama tomava conta de tudo lá fora. "Vou acender o fogo e fazer um pirão", falei, tentando me afastar, ir para a cozinha. Ele segurou meu braço com força. "O fogo que quero não é desse que se acende no fogão." O que aconteceu depois foi rápido e, ao mesmo tempo, eterno. Ele me arrastou para o quarto, me jogou na esteira onde eu dormia. Lembro do peso dele me sufocando, do cheiro de cana e suor me dando náusea, da dor que parecia que ia me rasgar ao meio. Lembro de gritar, de implorar, de chamar pela minha mãe, por Deus, por qualquer um que pudesse me salvar daquele inferno. E foi quando aconteceu o inesperado. Minha avó, aquela mulher que mal conseguia se levantar para ir ao banheiro, estava de pé na porta do quarto. Não sei de onde tirou força. A febre talvez tenha dado a ela uma energia que não tinha há anos. Ela segurava na mão o santo de madeira que ficava no altar improvisado da sala. Um São Jorge pesado, feito de madeira maciça. "Sai de cima dela, demônio", ela disse, a voz fraca, mas cheia de uma fúria que nunca tinha ouvido antes. Meu avô riu. Riu e continuou o que estava fazendo, como se ela não estivesse ali, como se fosse apenas uma mosca incomodando. Foi quando a porta da frente se abriu com um estrondo. Era minha mãe, encharcada até os ossos. A chuva tinha feito o rio subir, bloqueando o caminho para a fazenda, e ela tinha voltado. Ficou parada ali, olhando a cena, os olhos arregalados de horror.
O que aconteceu nos segundos seguintes mudou nossas vidas para sempre. Minha mãe, aquela mulher que nunca levantava a voz, que abaixava a cabeça para tudo, soltou um grito que não parecia humano. Um grito que guardava 20 anos de humilhação, de medo, de submissão. E avançou. Antes de continuar essa história, queria pedir para vocês deixarem nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo. Me dá um quentinho no coração saber que minha voz está chegando longe, que não tô falando sozinha. Aproveita e se inscreve nesse canal que ajuda milhares de mulheres em todo o Brasil. Clica no gostei também. Cada notificação nova é como um abraço que essa velha recebe, e na minha situação, cada abraço vale ouro. Vocês viram onde parei, né? Com minha mãe avançando feito uma onça protegendo a cria. Nunca vou esquecer o que aconteceu depois. Ela pulou nas costas do meu avô com uma força que nem parecia dela. Aquela mulher franzina que passava o dia esfregando roupa nas pedras do rio. Cravou as unhas no pescoço dele, arrancando sangue. Ele largou de mim na hora, tentando se livrar dela, xingando, espumando de raiva. "Desgraçada! Me larga!" Ele gritava, girando feito um touro bravo, tentando derrubar minha mãe das costas. Eu me arrastei para o canto, puxando os restos da minha roupa rasgada para me cobrir, o corpo todo doendo. Vi quando meu avô conseguiu jogar minha mãe contra a parede. Ela bateu com força, caiu no chão, mas logo se levantou. Tinha um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Não era mais medo. Era uma fúria que vinha de outro lugar. Minha avó, ainda segurando o São Jorge de madeira, estava perto da porta. Meu avô não viu ela ali. Virou-se para minha mãe, o cinto já na mão. "Agora você vai ver o que acontece com mulher que se mete onde não deve." Foi quando minha avó, aquela senhora doente que mal andava, acertou a imagem do santo na cabeça dele com uma força que só podia ter vindo de Deus. O barulho foi horrível. Um estalo seco, como quando quebra um galho grosso de árvore. Meu avô ficou parado por um segundo, como se não tivesse entendido o que tinha acontecido. Depois, tombou de lado igual árvore cortada, derrubando a mesa no caminho. Fez-se um silêncio que parecia não ter fim. Só se ouvia a chuva batendo no telhado e nossa respiração ofegante. Os três, eu, minha mãe e minha avó, olhando para o corpo do meu avô estirado no chão, um filete de sangue escorrendo da cabeça dele e se misturando com a poeira do chão de terra. "Ele tá morto?" Foi tudo que consegui perguntar, a voz quase não saindo. Minha mãe se aproximou dele devagar, como quem se aproxima de uma cobra que pode estar fingindo de morta. Ajoelhou, pôs a mão no pescoço dele, sentindo a pulsação. Depois, virou-se para nós, o rosto uma mistura de horror e alívio. "Tá respirando ainda, mas tá mal." Minha avó deixou o santo cair no chão. As pernas dela, já fracas normalmente, pareciam ter perdido toda a força. Ela escorregou pela parede até sentar no chão. "Se ele se recuperar, vai matar nós três", ela disse. A voz mais firme do que eu jamais tinha ouvido. "Severina, você sabe o que precisa ser feito." As duas se olharam por um tempo que pareceu uma eternidade. Alguma coisa passou entre elas naquele olhar. Um entendimento silencioso, uma decisão que não precisava de palavras. Minha mãe assentiu com a cabeça, respirou fundo e se virou para mim. "Vá para o quarto da comadre Zefa. Diga que você tá com medo da tempestade, que pedimos para você ficar lá essa noite. Não conte nada do que aconteceu aqui. Se perguntarem do seu avô, diga que ele saiu antes da chuva apertar e não voltou ainda." "Mas mãe, e a senhora? E a avó? O que vocês vão fazer?" "Quanto menos você souber, melhor. Vai ser melhor para todo mundo. Vai, filha, confia na sua mãe." Olhei para minha avó, procurando algum sinal de que deveria ficar. Mas ela fez que sim com a cabeça, me dizendo para obedecer minha mãe. Saí correndo na chuva, sem me importar com a lama, com a água que me encharcava até os ossos. Corri como se o diabo estivesse nos meus calcanhares. De certa forma, estava. A comadre Zefa era nossa vizinha mais próxima, o que ainda significava uma boa caminhada. Quando cheguei na porta dela, estava pingando água, tremendo não sei se de frio, de medo ou da dor que pulsava entre minhas pernas. "Misericórdia, menina! O que foi que aconteceu?" Contei a história que minha mãe tinha inventado, que estava com medo da tempestade,
que a casa estava pingando água do teto, que elas tinham me mandado para lá. Comadre Zefa não perguntou mais nada. Me deu roupa seca da filha dela, uma moça que já tinha casado e ido embora, e um caldo quente de macaxeira com carne seca. Depois, me botou numa esteira perto do fogão a lenha, onde ainda tinha brasa acesa, aquecendo o ambiente. Não consegui dormir direito aquela noite. Toda vez que fechava os olhos, sentia o peso do meu avô, o cheiro dele, a dor. Via o São Jorge acertando a cabeça dele, o sangue no chão. Me perguntava o que minha mãe e minha avó tinham feito depois que saí. Se ele tinha acordado, se tinha matado elas, se elas tinham... No dia seguinte, a chuva tinha parado. Um sol fraco tentava furar entre as nuvens pesadas que ainda cobriam o céu. Me despedi de comadre Zefa, agradeci a hospedagem e saí andando de volta para casa. Minhas pernas pareciam pesar toneladas. Cada passo era um esforço enorme. Quando cheguei, encontrei minha mãe varrendo o terreiro como se fosse um dia qualquer. O rosto dela estava sereno, quase tranquilo. Quando me viu, sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Bom dia, minha filha. Dormiu bem na comadre Zefa? Olhei ao redor, procurando algum sinal do que tinha acontecido na noite anterior. O terreiro estava limpo. Dentro de casa, o chão tinha sido lavado. A mesa que tinha caído estava no lugar. Não havia sinal de luta, nem de sangue, e nem do meu avô. Cadê ele? Perguntei sem coragem de dizer o nome. Seu avô? Saiu, foi embora, não vai mais voltar. A forma como ela disse isso, firme, definitiva, me fez entender que não devia fazer mais perguntas. Pelo menos não ali, não naquele momento. Entrei em casa, meio desconfiada, estranhando aquela calma toda. Minha avó estava na cama, como sempre, as mãos trêmulas segurando um terço. Quando me viu, fez sinal para que eu me aproximasse. Minha neta, ela sussurrou, nunca mais ninguém vai te fazer mal nessa casa. Nunca mais. Algo na voz dela, no olhar, me disse que era verdade. Que meu avô, onde quer que estivesse, não voltaria para nos atormentar. Precisamos conversar, minha mãe disse, sentando-se conosco no quarto. O que aconteceu ontem não pode sair dessas paredes. Para todo mundo, seu avô largou a gente, igual seu pai fez. Foi embora atrás de outra mulher, em outra cidade, entendeu? Assenti com a cabeça. E se perguntarem por que ele não despediu, por que não levou as coisas? Homem, quando cisma de ir embora com outra, vai do jeito que tá, minha avó completou. Deixa tudo para trás. Foi isso que aconteceu e pronto. Naquela mesma tarde, minha mãe pegou as poucas roupas do meu avô e jogou tudo numa fogueira que fez no quintal. Disse que era para espantar o azar. Quando o fogo começou a morrer, jogou um punhado de sal grosso nas brasas, murmurando palavras que não entendi. Um ritual para encerrar um capítulo, para limpar a casa da presença dele. Os vizinhos, claro, perguntaram sobre meu avô. Minha mãe contava na história que tinham combinado com uma convicção que até eu quase acreditava. Uma rapariga lá da usina, nova, bonita, virou a cabeça dele. Ela dizia, enxugando uma lágrima que não existia. Homem, quando chega numa certa idade, se ilude que ainda é moço, vai atrás de aventura e deixa a família. As pessoas acreditavam fácil. Não era a primeira nem seria a última vez que um homem abandonava a família daquele jeito. Ninguém fazia mais perguntas, só balançavam a cabeça, dizendo que era uma pena, oferecendo ajuda se precisássemos. Os dias foram passando. A ausência do meu avô, em vez de fazer falta, trouxe uma paz que nunca tínhamos conhecido antes. Não havia mais gritos, nem tapas, nem medo constante. A casa, mesmo pequena e pobre, parecia maior, mais clara, como se uma sombra tivesse sido retirada de cada canto. Pela primeira vez na vida, vi minha mãe cantarolar enquanto lavava roupa. Vi minha avó sorrir sem precisar esconder. Quanto a mim, as feridas do corpo foram cicatrizando aos poucos. As da alma, bem, essas levariam muito mais tempo. Acordava no meio da noite gritando, sentindo o peso dele sobre mim. Tinha medo quando homens se aproximavam muito. Não conseguia mais frequentar a casa dos vizinhos onde o marido estivesse. Qualquer cheiro de cachaça me dava ânsia. Minha mãe percebeu.
Uma noite, depois que terminamos de limpar a cozinha após o jantar, ela se sentou comigo na beirada da cama. Filha, precisamos conversar sobre o que aconteceu. Sei que é difícil, que dói lembrar, mas guardar isso dentro de você vai te corroer como cupim corrói madeira. Devagar, silencioso, até que um dia desaba tudo. Naquela noite, pela primeira vez, chorei de verdade pelo que tinha acontecido. Não mais lágrimas silenciosas de medo ou vergonha, mas um choro alto, desesperado, que vinha das entranhas. Minha mãe me abraçou forte, deixou que eu molhasse seu ombro, que soltasse tudo que estava preso. Não foi sua culpa, ela repetia, como uma reza. Não foi sua culpa, ele era o monstro, não você. Depois do choro, veio uma espécie de calmaria. Como depois da tempestade, quando o céu ainda está nublado, mas a chuva já parou e dá para ver um pedacinho de céu azul entre as nuvens. O que aconteceu com ele? Perguntei finalmente. De verdade. Minha mãe hesitou por um momento, os olhos fixos num ponto qualquer da parede. Seu avô não vai voltar, foi tudo que ela disse. Nem para nos fazer mal, nem para ser preso pelo que fez. E é melhor a gente não saber mais que isso. Mais tarde, muito mais tarde, anos depois, quando eu já era adulta, minha avó me contou a verdade numa noite de febre alta, quando achou que ia morrer. Depois que saí, elas tentaram socorrer meu avô. Não por bondade, mas porque não queriam ser presas por assassinato. Mas ele não reagia. Passaram a noite velando o corpo, rezando, se perguntando o que fariam. De madrugada, quando a chuva amainou um pouco, minha mãe saiu com o carrinho de mão que usávamos para carregar lenha. Levou o corpo até uma parte mais funda do rio, que ainda estava cheio pela chuva. Amarrou pedras nos pés e nas mãos dele com arame e corda. Rezou um Pai Nosso, não pela alma dele, mas para que as águas levassem ele para bem longe. No dia seguinte, arrumaram a casa, limparam qualquer vestígio. O rio continuou subindo com as chuvas daquela semana. Quando baixou, não havia sinal do corpo. As correntezas devem ter levado ele até o mar, ou enterrado na lama do fundo. Nunca ninguém procurou por ele. Naqueles tempos, no interior, homem que abandonava a família era coisa comum demais para chamar atenção. Se algum conhecido da usina estranhou o sumiço, ninguém veio perguntar na nossa casa. Vivemos assim por quase um ano, nós três. A vida era dura, sempre faltava dinheiro, mas havia paz, havia respeito, havia até alguns momentos de alegria. Minha avó ensinava tudo o que sabia, remédios de ervas, benzições, rezas antigas que a mãe dela tinha ensinado. Minha mãe continuava trabalhando nas casas dos fazendeiros, mas agora com a cabeça erguida, sem medo de voltar para casa. Eu voltei para a escola. A professora, Dona Eunice, percebeu a mudança em mim. Antes eu era alegre, falante. Depois daquela noite, me tornei quieta, arredia, assustada. Ela tentou conversar, perguntou se tinha acontecido algo. Não contei, claro. Aquele segredo tinha que ficar enterrado tão fundo quanto meu avô devia estar. Mas nem tudo foram flores. As línguas venenosas da vizinhança começaram a cochichar. Que era estranho meu avô ter sumido assim, sem se despedir de ninguém. Que talvez ele não tivesse ido embora por vontade própria. Olhares desconfiados começaram a seguir minha mãe quando ela ia à venda. Perguntas meio disfarçadas sobre quando tinha sido a última vez que tínhamos tido notícia dele. Foi então que minha mãe tomou uma decisão que mudaria o rumo das nossas vidas. Vamos embora daqui, ela anunciou numa noite, depois do jantar. Essa terra já não nos quer mais, e nós também não precisamos dela. Para onde? Perguntei, assustada com a ideia de deixar o único lugar que conhecia. Natal, ela disse, os olhos brilhando com uma determinação que eu nunca tinha visto antes. A capital, lugar grande onde ninguém conhece a gente, onde podemos começar de novo, sem passado, sem essa história pesando nas costas. Minha avó, já muito doente naquela época, apenas assentiu. É o melhor mesmo. Aqui as paredes têm ouvidos e os ouvidos têm boca grande. E assim, numa manhã de março de 1964, lembro até hoje porque foi bem quando os militares tomaram o poder no país, pegamos o pouco que tínhamos, roupas velhas, panelas, o colchão da minha avó,
a imagem de Nossa Senhora que ela tinha ganhado no batizado. Tudo que coube numa carroça emprestada que um vizinho mais bondoso nos ajudou a levar até a rodoviária da cidade. Deixamos para trás a casa de taipa, o terreiro onde eu tinha brincado na infância, a mangueira carregada de frutas no quintal. Deixamos os vizinhos curiosos, as perguntas sem resposta, os cochichos maldosos. Deixamos o rio que tinha levado meu avô, e com ele, aquela noite de horror. Na rodoviária, minha mãe comprou 3 passagens só de ida para Natal. Quando o ônibus começou a se afastar, olhei pela janela empoeirada. Vi o sítio Barro Vermelho ficando pequeno na distância, as casas de barro vermelho se confundindo com a terra. Senti um aperto no peito, uma mistura de alívio e medo do desconhecido. Não olha para trás, minha filha. Minha mãe sussurrou, segurando minha mão. O que passou, passou. De agora em diante, só olha para frente. Naquele momento, atravessando a porteira enferrujada que marcava o limite do sítio, eu não sabia o que nos esperava. Não sabia que a vida na capital seria tão diferente, tão difícil e ao mesmo tempo cheia de possibilidades que eu nem sonhava existir. Não sabia que minha avó não resistiria mais que alguns meses naquela nova vida. Não sabia que eu estava deixando para trás não só um lugar, mas uma versão de mim mesma. A menina inocente que morreu naquela noite de chuva, dando lugar a uma outra, marcada pela dor, mas também pela força que só nasce depois que a gente sobrevive ao impossível. A única coisa que eu sabia era que, fosse o que fosse que viesse pela frente, seria melhor que o que ficava para trás. E isso, naquele momento, era o suficiente para me dar coragem para seguir viagem. Chegar em Natal foi como desembarcar em outro planeta. Eu, que nunca tinha saído do sítio Barro Vermelho, me vi de repente numa cidade grande, com prédios, asfalto, carros buzinando, gente correndo para todo lado. Meus olhos de menina do interior não conseguiam absorver tanta novidade de uma vez. A primeira semana ficamos num quarto de pensão barata na Ribeira, perto do porto. Um cubículo escuro que dividia com minha mãe e minha avó, as 3 amontoadas numa cama só. O banheiro era coletivo, no final do corredor, sempre com fila. A comida vinha de uma quentinha que minha mãe trazia do trabalho que arranjou logo no segundo dia. Faxineira numa casa de família no bairro de Petrópolis, onde moravam os ricos da cidade. Minha avó piorou com a mudança. O ar úmido da capital, misturado com a poluição dos carros e a fumaça das fábricas, castigou os pulmões já fracos dela. Tossia dia e noite, sem conseguir dormir. O reumatismo atacou com força, inchando ainda mais as juntas já deformadas. Não se preocupem comigo, ela dizia quando notava nossa preocupação. Já vivi o que tinha que viver. Ajudei a tirar vocês daquele inferno. Agora posso descansar em paz. Mesmo doente, foi ela quem me ensinou a me virar na cidade grande. Como andar de ônibus sem ser enganada no troco. Como reconhecer os tipos perigosos que ficavam nas esquinas. Como fazer render o pouco dinheiro que tínhamos, comprando no final da feira quando os preços baixavam. Enquanto minha mãe trabalhava, eu cuidava da minha avó e procurava emprego. Não foi fácil. Tinha só 13 anos, nenhum estudo oficial, nenhuma experiência. As portas se fechavam assim que me olhavam. Uma menina magricela do interior, com sotaque carregado e roupas remendadas. 3 meses depois de chegar em Natal, conseguimos alugar um barraco na favela de Mãe Luísa. Era pequeno, mas pelo menos era nosso. Sem vizinhos do outro lado da parede, sem fila para o banheiro. Minha mãe tinha sido promovida na casa onde trabalhava, de faxineira para cozinheira. Ganhava um pouco melhor, trazia restos de comida que a patroa deixava, às vezes até roupas usadas que serviam em mim. Foi nessa época que conheci Dona Carminha, nossa vizinha da direita. Uma senhora negra de seus 50 anos, viúva, que vendia tapioca na praia. Logo nos primeiros dias, ela apareceu com um prato de mungunzá, dando as boas-vindas. Quando viu o estado da minha avó, não pensou 2 vezes. Essa senhora precisa de um chá de folha de pitanga com mel de uruçu. Vou buscar lá em casa. O chá não curou minha avó. Àquela altura, nada curaria. Mas aliviou a tosse, deu um pouco de conforto. Dona Carminha passou a vir todos os dias, trazendo ervas, rezas, carinho.
era parteira nas horas vagas, conhecia remédio para tudo. O que os médicos fazem com bisturi, eu faço com minhas mãos e minhas plantas. Ela dizia, orgulhosa. Quando contei para ela, por alto, o que tinha acontecido no sítio, sem entrar em detalhes sobre o que meu avô tinha feito ou como ele tinha ido embora, Dona Carminha apertou minha mão com força. Mulher não nasceu para ser saco de pancada de homem nenhum. Sua mãe e sua avó fizeram o que tinham que fazer. Agora é olhar para frente e reconstruir. Foi ela que me arranjou meu primeiro trabalho. Sua irmã tinha uma barraca de frutas na Feira do Alecrim e precisava de ajuda. Pagava pouco, na verdade, quase nada. Comida, algumas moedas e sobras de frutas que eu levava para casa. Mas era um começo. Acordava às 4 da manhã, ajudava a montar a barraca, passava o dia gritando: "Olha a banana! Olha o mamão! É fresquinho, é docinho!" Voltava ao entardecer, os pés inchados de tanto ficar em pé, mas com algumas moedas no bolso. Cada centavo que ganhava ia direto para uma lata de goiabada vazia que escondia debaixo do colchão. Dinheiro de mulher tem que ser escondido até de formiga, Dona Carminha ensinava. Nunca se sabe quando vai precisar fugir ou se virar sozinha. Minha avó partiu numa madrugada de domingo, 6 meses depois de chegarmos em Natal. Foi calma, no sono, sem sofrimento. Uma bênção depois de tanto penar com dores. Acordei com minha mãe soluçando baixinho ao lado da esteira onde minha avó dormia. Não precisou dizer nada. O rosto sereno da minha avó, sem as rugas de dor que marcavam seu rosto há anos, contava tudo. Não tínhamos dinheiro para caixão, quanto mais para enterro. Foi Dona Carminha quem organizou tudo. Juntou as mulheres da comunidade, lavadeiras, domésticas, prostitutas, vendedoras como ela, e cada uma deu o que podia. Uma conhecia um rapaz da funerária que fez preço camarada. Outra tinha um primo que era coveiro e arranjou um cantinho no cemitério sem precisar de muita papelada. A de mais longe trouxe flores do próprio quintal. A mais velha puxou o terço. Naquela tarde, vendo todas aquelas mulheres, a maioria desconhecidas, se juntando para nos ajudar, entendi algo importante. Existe uma força que nasce quando mulheres se unem. Uma força que não tem nada a ver com músculos ou violência, mas com solidariedade, com o entendimento silencioso de quem já passou por dores parecidas. A morte da minha avó deixou um buraco enorme, mas também nos libertou. Ela sofria tanto que, de certa forma, mantinha nossa dor viva também. Após o enterro, foi como se um peso tivesse saído das nossas costas. Podíamos, finalmente, pensar em viver de verdade, não apenas sobreviver. Minha mãe decidiu que era hora de eu voltar a estudar. Minha filha não vai passar a vida vendendo fruta na feira, ela disse firme. Vai ter estudo, vai ser alguém na vida. Me matriculou numa escola pública perto de casa. Tive que começar do zero, na primeira série, mesmo já tendo 14 anos. Era a mais velha da sala, a grandona que mal cabia na carteira. As crianças riam do meu sotaque carregado, da minha roupa remendada, do meu jeito acanhado. Mas eu não ligava. Estava tão feliz por estar ali, por ter caderno novo, lápis colorido, livros de história, que o resto não importava. Estudava de manhã e trabalhava na feira à tarde. Chegava em casa exausta, mas ainda arrumava energia para fazer o dever de casa à luz de lamparina. Às vezes pegava no sono em cima do caderno. Minha mãe me cobria, apagava a lamparina e deixava um beijo na minha testa. A vida foi melhorando devagar. Minha mãe conseguiu emprego fixo como cozinheira num restaurante do centro. Ganhava melhor e tinha folga aos domingos. Eu avancei rápido na escola, pulando séries. Os professores diziam que eu tinha sede de saber, que absorvia tudo como esponja. Mas nem tudo eram flores. O trauma daquela noite chuvosa ainda estava lá, bem guardado, mas sempre pronto a aparecer quando eu baixava a guarda. Tinha pesadelos frequentes. Não conseguia ficar sozinha com homens, mesmo inofensivos como o padeiro da esquina ou o motorista de ônibus. Na escola, fugia dos meninos como o diabo foge da cruz. Se algum chegava perto demais, começava a tremer, sentir náusea, às vezes até desmaiava. A diretora chamou minha mãe, preocupada com meu comportamento. Sua filha é inteligente, aplicada, mas tem algo estranho. Parece que tem medo de homem.
Minha mãe, sem contar a verdade, disse apenas que eu era traumatizada porque meu avô tinha sido violento. A diretora não insistiu, mas recomendou que eu conversasse com a orientadora da escola, Dona Neuza. Dona Neuza era uma senhora de seus 50 anos, cabelo pintado de acaju preso num coque, óculos grossos na ponta do nariz. No começo, eu ia obrigada às sessões semanais, sentava na cadeira dura em frente à mesa dela e ficava calada. Não precisa falar se não quiser, ela dizia. Pode só ficar aqui, desenhar, olhar pela janela. Aos poucos comecei a confiar nela. Primeiro, falei de coisas banais, da escola, do trabalho na feira, do bairro, depois, das saudades da minha avó. Por fim, um dia, contei tudo. O que meu avô tinha feito, como minha avó e minha mãe tinham reagido, como ele tinha ido embora, como fugimos para Natal. Dona Neuza não demonstrou horror, nem nojo, nem pena. Apenas escutou, os olhos firmes nos meus por trás dos óculos grossos. Quando terminei, exausta e aliviada por ter tirado aquele peso de dentro de mim, ela segurou minhas mãos nas suas. Maria de Lourdes, o que aconteceu com você é terrível e nada vai apagar isso. Mas você não está sozinha. Nunca esteve. Sua mãe e sua avó provaram isso naquela noite. E eu estou aqui para te dizer que você pode ter uma vida plena, feliz, sem deixar que aquele monstro continue te destruindo de dentro para fora. Ela me emprestou livros, não só os da escola, mas romances, poesias, histórias de mulheres fortes que enfrentaram dificuldades e venceram. Me mostrou que o mundo era muito maior que o sítio Barro Vermelho, maior até que Natal. Que havia possibilidades que eu nem sonhava. Transforma essa dor em força, ela me dizia sempre. Usa para construir, não para destruir. Aos 16 anos, já estava no ginásio, o que hoje chamam de ensino fundamental. Tinha largado a feira e conseguido um emprego melhor como balconista numa farmácia do centro. O dono, seu Adolfo, era um senhor bondoso, que logo percebeu meu interesse pelos remédios, pelos nomes complicados, pelas fórmulas. Menina, você tem jeito pra coisa, ele dizia quando me via lendo os rótulos dos medicamentos nas horas vagas. Aprende rápido. Começou a me ensinar o básico da farmácia, como organizar os medicamentos, reconhecer genéricos, orientar clientes sobre dosagens simples. Aos poucos, fui ganhando confiança. Não era mais a menina assustada que tremia quando um homem entrava na loja. Era uma profissional, séria, competente, que sabia do que estava falando. Foi nessa época que conheci Dona Zenaide, uma cliente regular da farmácia. Senhora elegante de seus 60 anos, que vinha sempre comprar remédio para pressão e vitaminas. Um dia, me viu estudando no balcão durante um momento de calmaria. O que você está lendo com tanta concentração, minha jovem? Livro de ciências, dona. Tô estudando para o exame de admissão do científico. Ela pegou o livro, folheou, me devolveu com um sorriso. Você gosta de estudar, não é? Vejo nos seus olhos. Gosto sim, senhora. Quero ser enfermeira um dia. Ela me olhou por um tempo, como se estivesse me avaliando. Sabe, eu fui professora a vida toda. Agora estou aposentada, com tempo demais nas mãos. Se quiser, posso te ajudar com os estudos. Sem cobrar nada, claro. Seria um prazer ter uma aluna interessada de novo. Assim começaram nossas aulas particulares. 3 vezes por semana, depois que fechava a farmácia, ia para o apartamento de Dona Zenaide no bairro de Tirol. Era um lugar bonito, cheio de livros do chão ao teto, com cheiro de café fresco e biscoitos de nata. Ela me ensinava matemática, português, ciências, tudo o que eu precisava para passar nos exames e entrar no científico, o que hoje chamam de ensino médio. Mais que isso, ela me ensinou a acreditar em mim mesma. A não me ver como vítima, mas como sobrevivente. A entender que o que tinha acontecido comigo não me definia, era apenas um capítulo terrível de uma história que eu ainda estava escrevendo. Escolha como sua história vai continuar, ela dizia. O passado já está escrito, não pode ser mudado. Mas o futuro... o futuro está em branco, esperando que você pegue a caneta. E em 1969, aos 17 anos, passei no exame de admissão do Colégio Ateneu Norte Rio-Grandense, a melhor escola pública de Natal. Minha mãe chorou quando recebeu a notícia.
comprou um bolo pequeno para comemorar, luxo raro na nossa casa, e convidou Dona Carminha, Dona Zenaide e seu Adolfo, as pessoas que tinham nos ajudado tanto. Minha filha vai ser alguém na vida, ela repetia, orgulhosa, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Vai ser enfermeira, vai cuidar dos outros, vai ter o respeito que a gente nunca teve. Naquela noite, deitada na esteira que ainda usávamos como cama, olhei para minha mãe já adormecida do outro lado do quarto. O rosto dela, mesmo no sono, mantinha aquela expressão determinada, aquela força tranquila que tinha salvado nós duas naquela noite de tempestade. Pensei na minha avó, que mesmo doente, mesmo fraca, tinha encontrado forças para se levantar e defender a neta. Pensei em Dona Carminha, Dona Zenaide, Dona Neuza, mulheres que tinham estendido a mão quando mais precisei, sem pedir nada em troca. Foi naquela noite que entendi. A verdadeira força não está nos músculos, nas armas, na violência. Está na capacidade de se levantar depois de cada queda, de estender a mão para quem precisa, de transformar dor em ação, trauma em propósito. O caminho ainda seria longo e difícil. Haveria mais obstáculos, mais momentos de dúvida, mais cicatrizes a serem curadas. Mas naquela noite, pela primeira vez desde que saímos do sítio Barro Vermelho, senti que tinha uma direção clara, um propósito que ia além de simplesmente sobreviver. Eu ia me tornar uma curandeira, não das ervas como Dona Carminha, nem dos livros como Dona Zenaide, mas alguém que entendia a dor dos outros porque conhecia bem demais a sua própria. Alguém que poderia, talvez, ajudar outras meninas que tinham passado pelo mesmo inferno que eu. O futuro estava em branco, esperando que eu pegasse a caneta. E eu estava pronta para começar a escrever. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal e curtir o vídeo, isso ajuda muito ao meu relato a alcançar mais pessoas. O Colégio Ateneu foi meu maior desafio até então. Quando pisei naqueles corredores imensos, com piso de mármore e paredes cheias de quadros de formandos ilustres, senti que não pertencia àquele lugar. A maioria dos alunos vinha de famílias de classe média, tinham pais médicos, advogados, professores. Eu era a filha da cozinheira, moradora da favela, que trabalhava numa farmácia para ajudar em casa. Nos primeiros dias, sentava sempre no fundo da sala, tentando me fazer invisível. Não abria a boca, mesmo quando sabia a resposta. O sotaque do interior ainda marcava minha fala e tinha pavor de virar motivo de piada. Almoçava sozinha, no canto mais afastado do pátio, com a marmita que minha mãe preparava de madrugada antes de sair para o trabalho. Foi o professor de biologia quem primeiro notou o meu potencial. Doutor Antenor, um senhor de seus 50 anos, cabelos grisalhos e voz calma que lembrava meu avô. Não o monstro, mas o pai da minha mãe, que mal cheguei a conhecer. Devolvendo uma prova onde tirei a nota máxima, ele parou na minha carteira. Você tem um talento nato para ciências, Maria de Lourdes. Não deveria escondê-lo no fundo da sala. No dia seguinte, ele me trouxe um livro emprestado. Introdução à Anatomia Humana. Devorei aquelas páginas como quem devora um romance de amor. Pela primeira vez, entendi como funcionava aquela máquina complexa que é o corpo humano. Fascinava-me especialmente o sistema nervoso, como sinais elétricos podiam criar pensamentos, sentimentos, memórias. Talvez porque quisesse entender o que tinha acontecido no meu próprio cérebro após o trauma, por que ainda acordava suando frio no meio da noite, por que tremia quando homens se aproximavam demais. Com o incentivo do Dr. Antenor, comecei a participar mais das aulas. Aos poucos, ganhei confiança. No segundo ano, já não me sentava mais no fundo. Fazia perguntas, respondia quando os professores perguntavam, até levantava para resolver equações no quadro nas aulas de matemática. Não que tudo fosse fácil. Tinha colegas que zombavam da minha origem humilde, do meu jeito tímido de falar, das roupas simples que usava. Um grupo de meninas ricas, especialmente, parecia ter prazer em me humilhar nos corredores. Olha a caipira da farmácia. Vai receitar chá de erva cidreira pra gente, Matuta? Elas riam quando passava. No início, abaixava a cabeça e seguia em frente, engolindo o choro. Mas um dia, cansada de ser pisada, parei no meio do corredor e encarei a líder do grupo, Patrícia,
filha de um médico famoso da cidade. Sabe qual é a diferença entre você e eu, Patrícia? Você nasceu com tudo pronto. Eu tenho que lutar por cada migalha. Então, sim, trabalho numa farmácia, com orgulho, e vou continuar subindo na vida, enquanto você vai continuar sendo só a filha do papai. O corredor inteiro ficou em silêncio. Patrícia, vermelha de raiva ou vergonha, nunca soube dizer, deu as costas e saiu. Depois daquele dia, não mexeram mais comigo. Não viramos amigas, claro, mas pelo menos ganhei um respeito silencioso. Em 1971, terminei o primeiro ano do científico com as melhores notas da turma. Seu Adolfo, vendo meu interesse crescente pela farmácia, começou a me ensinar coisas mais avançadas, como preparar pomadas simples, xaropes para tosse, tinturas de ervas. Misturava o conhecimento científico que aprendia no colégio com a sabedoria popular que tinha herdado da minha avó e aprendido com Dona Carminha. Os clientes começaram a me procurar especificamente, confiando nos meus conselhos. Minha mãe estava radiante com o meu progresso. Tinha sido promovida a chefe de cozinha no restaurante. Ganhava melhor, já não precisava fazer tantas horas extras. Conseguimos nos mudar de Mãe Luísa para um bairro um pouco melhor, Alecrim. Era apenas um quarto e sala, mas tinha banheiro dentro de casa, luxo que nunca tínhamos tido, e ficava mais perto do centro, facilitando o deslocamento para o trabalho e a escola. Foi nessa época que conheci Carlos. Ele era estudante de medicina, estava no 3º ano e frequentava a farmácia para comprar material para as aulas práticas, álcool, gaze, medicamentos básicos. No início, mal conseguia olhar nos olhos dele. Mesmo depois de anos, ainda tinha pavor de homens jovens, especialmente os que demonstravam qualquer interesse por mim. Mas Carlos era diferente. Educado, respeitoso, sempre mantinha distância apropriada, nunca fazia comentários inadequados. Quando notou meu interesse por medicina, começou a trazer livros usados das disciplinas que já tinha cursado. Você entende mais disso que muito colega meu de faculdade. Ele comentou um dia, depois de me ouvir explicar a um cliente idoso como tomar corretamente os remédios para a pressão alta. Aos poucos, uma amizade cautelosa foi nascendo. Conversávamos sobre medicamentos, doenças, tratamentos. Ele me contava casos interessantes do hospital universitário onde fazia estágio. Eu compartilhava os conhecimentos de ervas que tinha aprendido com minha avó e Dona Carminha. Minha mãe, sempre desconfiada de qualquer homem que se aproximasse de mim, fez questão de conhecê-lo. Convidou-o para um café em casa num domingo. Preparou bolo de milho, pôs a toalha bordada na mesa, presente da patroa antiga, ficou de olho em cada movimento dele. Gostei dele, ela sentenciou depois que Carlos foi embora. Tem respeito no olhar. Vindo da minha mãe, que tinha aprendido da pior maneira a desconfiar de homens, aquilo era o maior elogio possível. Em 1972, terminei o científico. A formatura foi um momento de glória. Eu, filha de empregada doméstica, sem pai, vinda do interior, recebendo diploma de honra ao mérito como melhor aluna da turma. Da plateia, minha mãe chorava silenciosamente, orgulhosa demais até para aplaudir. Ao lado dela, Dona Zenaide, Dona Carminha, seu Adolfo e, para minha surpresa, Carlos, que fez questão de levar flores. O sonho da faculdade de medicina parecia ainda distante demais. Era caríssima, mesmo a pública era difícil de passar, e eu precisava trabalhar. Mas havia outro caminho, o curso técnico de enfermagem no hospital universitário. Exigia apenas 2º grau completo e tinha a vantagem de ser no período noturno, permitindo que eu continuasse trabalhando na farmácia durante o dia. Fiz a prova, passei em primeiro lugar. Quando as aulas começaram, em março de 1973, eu já tinha 21 anos, bem mais velha que a maioria das colegas, meninas de 17 e 18 anos recém-saídas do colégio. Tinha também mais experiência prática por causa do trabalho na farmácia, o que me dava certa vantagem. O curso era puxado. Aulas teóricas à noite, estágios nos fins de semana. Dormia pouco, estudava no ônibus, nos intervalos do trabalho, em qualquer brecha que encontrasse. Mas não me importava. Cada novo conhecimento me aproximava do sonho de ser enfermeira, de poder ajudar pessoas que sofriam. No 2º ano do curso, comecei a estagiar na ala de ginecologia e obstetrícia.
Foi lá que encontrei minha verdadeira vocação. Cuidar de mulheres, especialmente as mais vulneráveis, me dava um propósito que ia além da profissão. Era como se cada adolescente grávida que eu acolhia, cada mulher vítima de violência que eu confortava, fosse um pedaço da menina que fui um dia, precisando da ajuda que ninguém pôde me dar. Um caso em particular marcou profundamente essa fase. Uma menina de 14 anos, grávida de 7 meses, chegou ao hospital com sinais claros de espancamento. O marido, um homem de quase 40 anos, a tinha comprado do pai por uma moto e um saco de farinha, lá no interior. Quando ela tentou fugir, ele a surrou até quase matar. A médica de plantão, doutora Teresa, uma mulher de temperamento forte e língua afiada, ficou furiosa quando viu o estado da menina. Expulsou o marido da sala aos gritos, ameaçou chamar a polícia, fez de tudo para proteger a paciente. Fiquei admirada com sua coragem, sua determinação em defender aquela menina. Depois que estabilizaram a garota e a internaram para a observação, doutora Teresa me chamou na sala dela. Você tem jeito pra coisa, Maria de Lourdes. Vi como cuidou daquela menina, como conseguiu acalmá-la quando ninguém mais conseguia. Só fiz meu trabalho, doutora. Fez mais que isso. Você tem algo especial, empatia verdadeira. Não se ensina isso em faculdade nenhuma. Foi ela quem me incentivou a me especializar no atendimento de mulheres vítimas de violência. Na época, nem existia essa especialização formal, mas ela me orientou, me emprestou livros, me permitiu acompanhar casos delicados que chegavam ao hospital. Em 1975, formei-me no curso técnico, mais uma vez com honras. Tinha 23 anos e uma proposta de emprego no próprio hospital universitário, na ala de ginecologia e obstetrícia, é claro. O salário não era dos melhores, mas tinha carteira assinada, plano de saúde, estabilidade. Minha mãe e eu pudemos finalmente realizar um sonho: comprar uma casinha própria, pequena mas nossa, no bairro das Quintas. 2 quartos, sala, cozinha, um quintalzinho onde ela plantava ervas e temperos, lembrando um pouco do sítio que tínhamos deixado para trás. Carlos também se formou naquele ano. Estava agora no internato, último estágio antes de se tornar médico de verdade. Continuávamos amigos, cada vez mais próximos. Ele vinha jantar em casa com frequência, trazia livros, conversávamos sobre casos difíceis, sobre os desafios da profissão. Um dia, depois de um desses jantares, quando eu o acompanhava até o portão, ele segurou minha mão. Foi a primeira vez que tínhamos qualquer contato físico além de um aperto de mão formal. Quase puxei a mão de volta, num reflexo automático de anos de medo, mas algo me fez ficar. Posso te fazer uma pergunta, Maria de Lourdes? Ele disse, a voz baixa na noite quente de Natal. Claro. Por que você nunca me deixa me aproximar? Não digo só fisicamente. Você mantém uma distância, uma barreira que não consigo atravessar. Senti o coração acelerar. Em 5 anos de amizade, nunca tinha contado a ele sobre o que aconteceu no sítio Barro Vermelho. Sobre meu avô, sobre a noite de chuva, sobre o trauma que ainda carregava. É uma história muito longa, respondi, desviando o olhar. Tenho todo o tempo do mundo. E ali, sentados no murinho da frente da minha casa, sob um céu estrelado de dezembro, contei tudo. Pela segunda vez na vida, a primeira tinha sido com Dona Neuza, abri aquela caixa trancada a 7 chaves dentro de mim. Falei do abuso, da reação da minha mãe e da minha avó, da fuga para Natal, das cicatrizes invisíveis que ainda carregava. Quando terminei, estava exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Não conseguia olhar para ele, com medo do que veria em seus olhos. Nojo, pena, decepção. Carlos ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Depois, com uma gentileza infinita, pegou minha mão de novo. Obrigado por confiar em mim para contar isso, ele disse simplesmente. Eu nunca vou fazer nada que te machuque ou te assuste. Nunca vou ultrapassar limites que você não queira. Só quero estar ao seu lado, no seu tempo, do jeito que você precisar. Naquela noite, algo quebrou dentro de mim. Não de um jeito ruim, mas como um dique que se rompe e liberta águas há muito represadas. Chorei como não chorava desde a morte da minha avó. Chorei pela menina que fui, pela inocência perdida, pelo tempo roubado.
Carlos apenas ficou ali, segurando minha mão, sem tentar me abraçar, respeitando meu espaço, meu ritmo, entendendo, como poucos entenderiam, que para alguém com um trauma como o meu, até um abraço bem intencionado poderia ser uma invasão. A partir daquela noite, nossa relação mudou. Não virou namoro logo de cara. Eu ainda não estava pronta. Mas a barreira tinha caído. Eu não precisava mais fingir ser forte o tempo todo, não precisava esconder minhas cicatrizes. Pela primeira vez, estava com alguém que sabia de tudo e ainda assim me olhava com respeito, com admiração, até. O tempo foi passando. Trabalhava no hospital. Carlos se formou e começou a residência em pediatria. Nos víamos sempre que nossas escalas permitiam. Às vezes, jantávamos juntos no refeitório do hospital, exaustos depois de plantões longos. Outras vezes, passeávamos pela praia de Ponta Negra nas raras folgas que coincidiam. Foi um processo lento, cheio de altos e baixos. Houve dias em que conseguia segurar a mão dele sem tremer. Outros em que o simples pensamento de intimidade me deixava em pânico. Carlos nunca pressionou, nunca cobrou, sempre respeitou meu tempo. Em 1977, depois de quase 2 anos dessa amizade que já era mais que amizade, mas ainda não tinha nome, ele me pediu em namoro oficialmente. Tinha acabado a residência, sido contratado como pediatra no mesmo hospital onde eu trabalhava. Trouxe flores, margaridas, minhas favoritas, e me levou para jantar num restaurante simples, mas bonito, à beira-mar. Não precisa responder agora, ele disse, depois de fazer o pedido. Sei que é um passo difícil para você. Pensa com calma. Não precisei pensar. Pela primeira vez na vida, tinha certeza absoluta de algo relacionado a um homem. Sim, respondi, surpreendendo a nós dois com a rapidez da resposta. Mas vai ter que ter paciência comigo, muita paciência. Ele sorriu daquele jeito calmo que só ele tinha. Paciência é o que não me falta, Maria de Lourdes. Esperei quase 5 anos só para poder segurar sua mão sem você tremer. Posso esperar o tempo que for preciso para o resto. Nosso namoro foi um processo de cura para mim. Cada pequeno gesto de carinho, um beijo na testa, os dedos entrelaçados, um abraço breve, era uma vitória sobre o trauma. Cada barreira que eu conseguia derrubar era celebrada, não como uma concessão que eu fazia a ele, mas como uma libertação que eu conquistava para mim mesma. Minha mãe, sempre protetora, demorou a aceitar completamente o relacionamento. Não era por Carlos. Ela gostava dele desde o início. Era pelo medo de me ver machucada de novo, de me ver reviver o trauma. Homem é bicho traiçoeiro, minha filha, ela dizia quando estávamos sozinhas. Parece manso, mas pode mudar a qualquer momento. Teu avô também não foi sempre aquele monstro. No começo era até carinhoso com tua avó, pelo que ela me contava. Carlos é diferente, mãe. Eu sei disso aqui dentro, respondia, apontando para o coração. E se não for, a senhora mesma me ensinou a ser forte. Não sou mais aquela menina assustada do sítio Barro Vermelho. Em 1978, depois de 1 ano de namoro, ficamos noivos. Foi uma cerimônia simples, em casa mesmo, apenas com os amigos mais próximos. Dona Carminha, já bem velhinha, mas ainda fazendo as melhores tapiocas da cidade. Dona Zenaide, que tinha se tornado quase uma segunda mãe para mim. Seu Adolfo, que fechou a farmácia mais cedo especialmente para uma ocasião. Carlos me deu um anel simples, o que podia comprar com seu salário ainda modesto de médico recém-formado. Mas para mim, valia mais que qualquer diamante. Representava não apenas um compromisso entre nós, mas minha própria vitória sobre o passado. Naquele mesmo ano, consegui realizar outro sonho. Entrar na faculdade de enfermagem. O hospital tinha um programa de bolsas para funcionários promissores, e minha chefe, doutora Teresa, fez questão de me indicar. Estudava de manhã, trabalhava à tarde e início da noite. Era puxado, mas cada novo conhecimento adquirido me dava mais ferramentas para ajudar outras mulheres feridas como eu tinha sido. Tudo parecia finalmente entrar nos eixos na minha vida. Tinha um trabalho que amava, estava estudando, tinha um noivo maravilhoso, uma casa modesta mas confortável, uma mãe saudável e orgulhosa do meu progresso. As feridas do passado ainda estavam lá,
cicatrizes que nunca sumiriam completamente. Mas já não sangravam a cada toque, já não definiam quem eu era ou o que poderia me tornar. Só que o destino, esse romancista imprevisível, ainda tinha surpresas guardadas para mim. E o que aconteceu em fevereiro de 1979 mudaria mais uma vez o rumo da minha vida, testando tudo que eu tinha aprendido sobre força, sobre cura, sobre superação. Fevereiro de 1979 começou como qualquer outro mês de verão em Natal. Calor sufocante, sol que parecia querer fritar a gente vivo, as praias lotadas de turistas do sul. Eu estava no segundo semestre da faculdade de enfermagem, me equilibrando entre estudos, trabalho no hospital e os preparativos para o casamento marcado para dezembro daquele ano. Cansada, mas feliz como nunca tinha estado antes. Foi numa terça-feira, lembro como se fosse hoje. Cheguei em casa depois de um plantão puxado na obstetrícia. 3 partos complicados numa mesma noite. Encontrei minha mãe sentada na varanda, olhando pro nada, um papel amassado na mão. Soube na hora que algo grave tinha acontecido. Mãe, o que foi? Ela me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez, os olhos vermelhos de quem chorou muito. Uma carta, ela disse, estendendo o papel amassado. De Goianinha. Goianinha era a cidade mais próxima do sítio Barro Vermelho, de onde tínhamos fugido 15 anos atrás. Nunca mais tínhamos recebido notícias de lá, nem procurado saber. Era um capítulo encerrado, uma página virada que preferíamos não revisitar. Peguei a carta com as mãos tremendo. Era de comadre Zefa, aquela vizinha que me acolheu na noite da tempestade. Ela escrevia que tinha encontrado nosso endereço através de um sobrinho que trabalhava nos Correios em Natal. O motivo da carta gelou meu sangue. Meu avô estava vivo. Não é possível, falei, deixando o papel cair. Mamãe, a senhora disse, o rio. Eu achei que ele tinha morrido. Minha mãe respondeu, a voz trêmula. As pedras, a correnteza. Ninguém podia sobreviver àquilo. Mas sobreviveu. Segundo a carta, ele tinha sido encontrado por pescadores rio abaixo, quase morto. Levado para um hospital em Recife, ficou meses entre a vida e a morte. A pancada na cabeça tinha causado danos permanentes, perda de memória, dificuldade para falar, paralisia do lado direito do corpo. Ele tá voltando, minha mãe continuou, o terror evidente em cada palavra. Comadre Zefa diz que ele contratou alguém para nos procurar, que fica repetindo meu nome e o seu, que quer acertar as contas. O mundo pareceu desabar ao meu redor. 15 anos de reconstrução, de cura, de vida nova, e aquele fantasma reaparecia do passado para nos assombrar. Pior, para nos ameaçar. Ele não pode fazer nada, mãe, tentei dizer sem muita convicção. Tá velho, doente, e se vier, a gente denuncia. Agora não somos mais 2 mulheres sozinhas num sítio isolado. Você não entende. Ela balançou a cabeça. Não é só o que ele pode fazer, é o que pode falar sobre aquela noite. Entendi o medo dela. Mesmo em legítima defesa, mesmo protegendo a filha, ela teria dificuldade de explicar o que aconteceu depois. O corpo no rio, a fuga, a mentira que sustentamos por tantos anos. E eu, prestes a me formar, noiva de um médico respeitado, como ficaria minha reputação se tudo viesse à tona? Naquela mesma noite, contei tudo para Carlos. Ele escutou em silêncio, segurando minhas mãos que não paravam de tremer. Quando terminei, esperava ver medo, hesitação, talvez até a decisão de se afastar de uma família com um segredo tão sombrio. Vamos dar um jeito, foi o que ele disse, com uma calma que me espantou. Não vou deixar ninguém machucar você ou sua mãe. Nunca mais. Na manhã seguinte, ele trouxe um amigo advogado para conversar conosco. Dr. Paulo não quis saber detalhes. Disse que quanto menos soubesse, melhor poderia nos ajudar. Só perguntou o essencial. Houve abuso? Houve ameaça à vida? A reação foi proporcional à ameaça? Nesse caso, ele concluiu depois de ouvir nossas respostas. Se seu avô aparecer com acusações, temos uma defesa sólida, legítima defesa da honra e da vida. O problema será explicar por que não procuraram a polícia na época. Naquela época, naquele lugar, polícia não era opção para mulher pobre. Minha mãe respondeu, a voz amarga.
Iam dizer que era culpa dela, que provocou, que mereceu. O advogado assentiu, compreendendo. Vamos torcer para que seja apenas um delírio de um velho doente e que ele nunca apareça. Mas se aparecer, me chamem imediatamente. As semanas seguintes foram de tensão constante. Cada batida na porta, cada rosto desconhecido na rua, nos deixava em alerta. Minha mãe mal conseguia dormir, sobressaltando-se com qualquer barulho. Eu voltei a ter os pesadelos antigos, acordando suada no meio da noite, revivendo o terror daquela noite de chuva. Carlos foi minha rocha nesse período. Passou a dormir em casa frequentemente, no quarto de hóspedes, claro, respeitando os costumes da época. Sua presença trazia alguma segurança, a certeza de que não estávamos mais sozinhas. 2 meses se passaram sem notícias. Começamos a relaxar, a pensar que talvez tudo não passasse de um susto. Até que numa tarde de abril, voltando da faculdade, encontrei um senhor parado no portão da minha casa. Velho, magro, apoiado numa bengala, o lado direito do rosto caído numa paralisia evidente. Por um segundo, não o reconheci. O tempo e a doença tinham transformado completamente aquele homem alto e forte que povoava meus pesadelos. Maria de Lourdes, ele disse, a voz pastosa, difícil de entender. Minha neta. Congelei no lugar. O mundo pareceu parar de girar. Ali estava ele, o monstro dos meus pesadelos, a sombra que tinha escurecido minha infância, o homem que tinha destruído minha inocência. Mas agora não passava de um velho doente, quase indefeso. O que você quer? Consegui perguntar, a voz tremendo menos do que esperava. Conversar, só conversar. Não sei de onde tirei coragem, mas abri o portão e o deixei entrar. Talvez fosse a segurança de estar em meu território, em minha casa, adulta, e não mais uma criança indefesa. Ou talvez fosse simplesmente a necessidade de encerrar aquele capítulo de uma vez por todas. Sentamos na varanda, eu numa cadeira, ele no banco de madeira. Mantive distância, os olhos fixos nele, pronta para correr se fosse necessário. Mas ele parecia não ter forças nem para levantar sem a ajuda da bengala. Achei que tivesse morrido no rio. Falei finalmente, quebrando o silêncio pesado. Quase morri, ele respondeu, a mão boa alisando a bengala. Perdi muita coisa aquela noite. Memória, força, tudo. O que você veio fazer aqui? Ameaçar? Denunciar? Porque se for isso, pode ir embora. Não temos medo de você. Ele balançou a cabeça, um movimento lento, cansado. Vim pedir perdão. Aquelas 3 palavras me pegaram completamente desprevenida. De todas as coisas que imaginei que ele poderia dizer, essa nunca tinha passado pela minha cabeça. Perdão? Repeti incrédula. Acha que um simples perdão apaga o que você fez? O que você tentou fazer comigo? O inferno que você fez minha mãe e minha avó passarem? Não, ele respondeu, os olhos fixos no chão. Nada apaga. Sei disso. Então por que veio? Porque tô morrendo. Ele tossiu. Um som áspero, doloroso. Câncer no pulmão. Poucos meses, disseram os médicos. Não queria ir sem dizer, sem pedir. Fiquei em silêncio, observando aquele homem quebrado à minha frente. O ódio que eu esperava sentir não veio. Em seu lugar, uma estranha mistura de pena e indiferença. Ele não tinha mais poder sobre mim. Era apenas um velho morrendo, carregado de remorsos tardios. Não posso te perdoar, falei finalmente. Nem tenho esse direito. O perdão teria que vir da menina que eu era naquela noite. E ela não existe mais. Você matou ela. Ele assentiu lentamente. Entendo. O que você fez? Não tem nome. Não tem desculpa. Não tem perdão. Eu sei. Se veio para limpar sua consciência antes de morrer, sinto muito. Não posso te dar essa paz. Ele levantou os olhos para mim pela primeira vez. Não mereço paz. Só vim porque precisava dizer. Para você saber que reconheço o monstro que fui. Ficamos em silêncio por um tempo que pareceu eterno. O sol baixava no horizonte, pintando a varanda com tons alaranjados. De dentro da casa, vinha o cheiro do jantar que minha mãe estava preparando, alheia à visita que tínhamos. Minha mãe não pode te ver aqui, falei finalmente. Seria demais para ela. Não vim por ela, vim por você. Ele fez um esforço para se levantar,
apoiando-se pesadamente na bengala. Não vou incomodar mais. Só queria que soubesse que nunca acusei vocês. Quando me perguntavam o que tinha acontecido, dizia que caí no rio. Bêbado. Minha culpa. Não respondi. Acompanhei-o até o portão, mantendo distância, como quem escolta um intruso para fora de casa. Antes de sair, ele virou-se uma última vez. Você se parece com sua avó, ele disse, a voz quase um sussurro. Ela sempre foi mais forte que eu. E assim, ele foi embora, arrastando-se pela calçada, apoiado na bengala, uma figura patética que em nada lembrava o monstro dos meus pesadelos. Fiquei olhando até ele virar a esquina e desaparecer, um misto de emoções contraditórias me atravessando como ondas. Não contei para minha mãe sobre a visita. Ela já tinha sofrido demais, não precisava desse fantasma ressurgindo em sua vida. Contei apenas para Carlos, que me abraçou em silêncio enquanto eu chorava. Não de dor ou medo, mas de alívio. Um ciclo que se fechava, uma ferida antiga que, mesmo nunca cicatrizando completamente, finalmente parava de sangrar. 3 meses depois, recebemos a notícia. Meu avô tinha morrido num hospital de caridade em Recife. Sozinho, sem família, sem ninguém para segurar sua mão nos momentos finais. Senti uma estranha compaixão por aquele homem que, no fim, colheu exatamente o que plantou. Solidão, abandono, desprezo. Que Deus tenha misericórdia da alma dele. Foi tudo que minha mãe disse quando soube, porque eu não consigo ter. A vida seguiu seu curso. Me formei na faculdade de enfermagem em junho de 1982, aos 30 anos. Foi um dia de orgulho imenso. Eu, filha de empregada doméstica, neta de cortador de cana, agora enfermeira formada. Minha mãe chorou durante toda a cerimônia, segurando com força a mão de Carlos, que já considerava como filho. Nos casamos em dezembro do mesmo ano, numa cerimônia simples na igreja de São Pedro, no centro de Natal. Eu, que achei que nunca conseguiria confiar em homem nenhum, agora dava um passo que parecia impossível anos atrás. Não foi fácil. A intimidade do casamento trouxe desafios que só quem passou por trauma como o meu pode entender. Mas Carlos, com sua paciência infinita, seu respeito constante, nunca me pressionou, nunca me fez sentir culpada pelas dificuldades. Em 1984, fomos abençoados com o nascimento da nossa filha, Antônia, batizada em homenagem à minha avó, que teve força para se levantar naquela noite, mesmo doente, para me defender. E em 1986 veio nosso filho, Pedro, completando nossa família. Continuei trabalhando no hospital, mas agora com foco especial em um projeto que ajudei a criar. Um núcleo de atendimento a mulheres e crianças vítimas de violência sexual. Era um trabalho pioneiro na época, quando pouco se falava sobre esses temas, quando a culpa ainda recaía sobre as vítimas. Minha experiência pessoal, que por tantos anos foi uma ferida aberta, agora se transformava em instrumento para curar outras feridas. Minha mãe viveu conosco até o fim, ajudando a criar os netos, finalmente desfrutando da paz e da segurança que mereceu a vida toda. Partiu serenamente em 1998, aos 72 anos, vítima de um AVC fulminante. Até seu último dia, manteve aquela força silenciosa, aquela dignidade que nem os piores momentos conseguiram tirar dela. Os anos foram passando, os filhos cresceram, seguiram seus caminhos. Antônia se tornou médica como o pai. Pedro escolheu o direito, especializado em defesa de mulheres vítimas de violência. Ambos conhecem minha história. Decidi que não haveria segredos, não nessa nova geração. Que eles entenderiam desde cedo o valor do respeito, do consentimento, da dignidade. Carlos e eu envelhecemos juntos, vendo netos nascerem, construindo uma vida que, apesar das cicatrizes de partida, foi rica em amor e realizações. Ele se aposentou em 2005, depois de anos dedicados à pediatria. Eu continuei por mais alguns anos, até que o cansaço e a idade me fizeram parar também. E agora, aos 75 anos, esse mesmo destino que tantas voltas deu na minha vida me apresenta seu último desafio, o câncer de pâncreas que em poucos meses vai me levar embora. É irônico que seja o mesmo mal que matou meu avô tantos anos atrás. Como se, de alguma forma,
nossos destinos estivessem amarrados por um fio invisível que nem o tempo, nem a distância conseguiram cortar. Mas diferente dele, não parto sozinha. Tenho minha família ao meu redor, o amor do meu marido que envelheceu comigo, meus filhos, meus netos. Tenho a consciência tranquila de quem, apesar das feridas, escolheu não se tornar ferida. De quem transformou dor em propósito, trauma em força para ajudar outros. Se conto esta história agora, não é para causar pena, nem para receber elogios por uma força que, sinceramente, nem sei de onde veio. Conto porque sei que lá fora, talvez assistindo este vídeo neste exato momento, existem meninas e mulheres passando pelo mesmo inferno que passei. Sofrendo caladas, achando que não há saída, que não merecem coisa melhor, que a culpa é delas. A vocês, minhas queridas, quero dizer, há saída, há recomeço, há cura. Não completa, talvez, mas suficiente para construir uma vida digna, feliz, plena. Não é fácil, não é rápido, não é mágico. É um processo de dias, meses, anos, às vezes uma vida inteira. Mas é possível. Eu sou prova viva disso. Enquanto me preparo para partir deste mundo, levo comigo a certeza de que, apesar de tudo, consegui florescer num terreno que foi feito só de espinhos. Consegui transformar veneno em remédio. A menina assustada do sítio Barro Vermelho, a adolescente que chegou em Natal sem nada além da roupa do corpo e das cicatrizes da alma, conseguiu se tornar mulher, mãe, profissional, uma pessoa que, ouso dizer, fez diferença neste mundo. Se essa história tocou seu coração, por favor, deixe seu comentário, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Cada inscrição nova é um incentivo para que outras mulheres como eu encontrem coragem de compartilhar suas histórias, de quebrar o silêncio que protege abusadores e culpabiliza vítimas. E não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá mandamos todos os dias histórias reais de outras vovós que, como eu, carregam cicatrizes invisíveis sob rugas visíveis. Mulheres que sobreviveram a guerras particulares, que o mundo nunca reconheceu, mas que merecem ser ouvidas e honradas. Meu tempo aqui está acabando e me despeço com um sentimento de missão cumprida. As feridas que nem o tempo conseguiu apagar completamente serviram para algo maior. Mostrar que é possível florescer mesmo entre espinhos. Que o pior abuso, a pior violência, a pior traição não define quem somos, a menos que permitamos. E eu nunca permiti.